Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos a este curso, ao nosso curso de quinta-feira. Vocês estão bem? E eu acho que vocês vão ficar melhores ainda, né? Porque vocês vão ter outro feriado semana que vem, feriado prolongado. Vai ser bom, porque não vai incidir na formação de vocês, né? Quinta-feira que vem a gente tem formação, não pega o feriado. E a gente já está indo para a reta final, né? Esse curso hoje é bem tranquilo, nossa reunião, ela vai fazer uma retomada do que a gente já tem conversado, tá? E tem algumas sugestões também ainda de implementações, para quem ainda não construiu sua implementação. Deixa eu colocar os slides aqui no modo apresentação. Pronto. Elias agora. Ah, Oi, Elineusa entrou. Bom dia, Elineusa. deixa eu perguntar uma coisa, que eu Sim. não me lembro, na verdade. Quando a gente vai fazer quando a gente posta lá a implementação, a gente coloca ela no verbo passado? Sim, pode ser. Tá. Porque você já, quando você realizou, na verdade, todo mundo, né? Ou no futuro, né? Que ali você vai descrever quais são os seus objetivos, porque tem uma parte ali de objetivos da apresentação, ou, perdão, Uhum, da implementação. Então, você vai de acordo com o enunciado ali, Claudilane. tá. E foi muito boa essa tua pergunta, pessoal, porque hoje nós vamos pegar nos minutinhos do nosso curso. Eu já vou postar para vocês a planilha de apresentações, tá? Porque nós estamos agora. Deixa eu ver, o Elias entrou, gente! Elias entrou pelo meio da sede. Consegui de Aí, novo aqui. Elias, Que bom. conseguiu. Eu vou postar no finalzinho aqui do nosso encontro a planilha de apresentações, gente, porque é assim. Nós temos agora esta reunião, a reunião da semana que vem. Aí, a reunião 9 já nós teremos 40 minutos destinados às apresentações, e a reunião 10 também, tá? Então, a gente está bem no finalzinho da nossa jornada, tá, meus queridos? Então, reunião de número 7, clima escolar, educar em direitos humanos. Nós estamos na semana de 13 a 17 de abril. Gente, aqui, né, só lembrando, justamente porque estamos no final da nossa jornada, vocês participaram aí ativamente da jornada, né? Uma turma que participa, uma turma engajada. Percebo que pelas falas de vocês, o comprometimento que vocês têm aí com os estudantes de vocês, seja na sala de aula, seja, na pedagogia. Então, pessoal, só lembrando, tá? De a gente manter as câmeras abertas, porque a gente sabe que ela também efetiva a nossa presença. E sempre que possível, a gente tem hoje o Anselmo. Deu certo, Anselmo? Deu certo por enquanto. Ai, que bom. E Vamos ver. sempre que possível, vai dar. Às vezes acontece coisas aqui que a gente. Da tecnologia. O meu está pedindo para reiniciar, gente, e fazer atualização. Mas ontem ele já pediu e eu já fiz. Aí, a hora que eu abri agora para trabalhar com vocês, ele estava pedindo. Eu falei, eu não vou mexer, não, porque vai que demora e atrasava o encontro. Então, pessoal, sempre que necessário, tá? Sempre que possível, que vocês façam aí a formação em um computador, tá? Por conta das ferramentas que a gente utiliza para vocês usarem com mais facilidade. Bom, então, como a gente já falou no início do encontro, esta é a nossa semana de 13 a 17 do 4, nossa reunião de número 7. Já passamos, estamos em 70% já dos nossos encontros, né? Da nossa jornada. E qual que é o objetivo da reunião de hoje, pessoal? Estimular a proposição de estratégias, né? Considerando os saberes da educação em direitos humanos para otimizar o clima escolar. Então, nós vamos fazer uma retomada do que a gente já conversou e vamos também trabalhar mais sugestões do que fazer de implementação. E olha que interessante, pessoal. Eu vou falar isso para vocês
Ontem surgiu isso, mas surgiu naquele momentinho que a gente não grava ainda, né? Que a gente está ali conversando, tal, antes de iniciar a gravação. Eu faço IFA, faço formação nas quartas pela manhã, porque eu tenho IFA. E lá eu lembrei de vocês, lembrei bastante de vocês ontem, e na verdade caiu a minha ficha ontem no IFA. Eles também não deram uma proposta fechada para fazer. Seguiu a mesma proposta nossa aqui do Formadores do Clima. Eles foram dando estratégias desde lá do terceiro encontro, né? Acho que isso, segundo, terceiro encontro, e nós é que temos que escolher qual estratégia nós iremos implementar com os nossos estudantes. Então, lembra que eu falei também da questão do tema gerador, da cidadania digital, que está presente em todas as formações? Eu percebi também que foi a metodologia proposta da nossa formação dessa jornada. É deixar o cursista, nós, no caso, livres, com autonomia para a gente escolher. Foi dando subsídios para a gente poder escolher a nossa implementação. Tanto é, pessoal, que a minha implementação o IFA de primeiro ano do ensino médio, e sendo muito honesta com vocês, que eu acho que a honestidade ela fortalece os vínculos, né? Eu estou em sala de aula assim como vocês, e eu tenho essa correria aí que eu vejo às vezes a Roseli na correria ali, atendendo os estudantes ou alguém ou vocês todos. A gente está na mesma correria. E eu ainda não terminei, não implementei. Então, quando a gente fala isso, é para quê? Para que vocês vejam, pessoal, que nós somos iguais, nós somos pares, estamos trabalhando da mesma maneira. E eu quero fazer uma atividade de implementação, quero usar o feriado agora para organizar bem certinho minha implementação, tenho minhas ideias na cabeça, que eu quero fazer uma ligação entre o sétimo ano, que trabalha povos originários, com o IFA, que é o produto final que eu tenho que preparar. O pessoal aí que está na gestão, na pedagogia, vocês sabem que o IFA você tem que preparar com os estudantes um produto final. Então, eu quero fazer um intercâmbio ainda dentro da minha implementação entre o primeiro ano com o sétimo ano. Então, pessoal, por que que eu estou dizendo isso? Para a gente perceber que a aprendizagem ela é assim, ela acontece desse jeito. Nós estamos aqui auxiliando vocês, orientando e ao mesmo tempo aprendendo com vocês, tá? Então, só para a gente clarear nossas ideias, foi uma proposta, eu percebo que foi uma proposta, acredito eu, porque são dois temas bem diferentes, clima e IFA, né? E itinerários formativos, que realmente eles não deram um produto pronto para a gente fazer. Eles foram dando sugestões para a gente poder ir criando aí a nossa implementação, tá bom? Bom, esta é a nossa agenda, tá? De hoje. Acolhimento 15 minutos, saberes em ação 10 minutos, conexão, saberes e prática 15 minutos, na prática e compartilhamento 25 minutos. E para concluir o nosso RAF, acontece na escola, nós temos duas datas importantes para a gente lembrar, tá? Algo que é relacionado a nós, enquanto professores da rede pública, e também uma agenda aí de lembrete para os nossos estudantes enquanto alunos da rede pública e o Saiba Mais, tá? Vamos lá então. Meus queridos, o nosso acolhimento vai ser uma pesquisa de emoção, tá? Inclusive, é uma sugestão para você colocar na sua implementação, para você fazer na sua implementação, para você colocar no seu dia a dia. Por exemplo, se eu não me engano, a Roseli, ela é pedagoga. A Roseli pode usar esse questionário para, de repente, fazer uma escuta ativa dos professores que ela atende, dos professores dela, ou de uma turma de estudantes, ou a Roseli, um professor, tá? Como que vai ser essa pesquisa? Vocês vão escolher um sentimento que vai explicar, que vai demonstrar como vocês estão se sentindo sobre a sua implementação. Ah, Karina, mas eu já implementei. Perfeito. Daí você coloca qual é o sentimento que você tem em relação à sua implementação, tá? E não se preocupem e sejam mais honestos possíveis, mesmo que aparecesse o nome de vocês, eu posso falar com bastante clareza e com bastante firmeza que vocês sabem que a gente não está aqui, eu não estou aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para conversar.
Então, vocês podem ser super honestos. Ah, Karina, eu tô perdido, não entendi, tá? Mesmo que aparecesse seu nome. Só que nesse caso aqui, pessoal, não aparece o nome. Você vai aparecer depois das respostas, eu vou mostrar para vocês, é bem legal, que inclusive é uma forma até da gente fazer, fazer uma implementação ou também usar no nosso dia a dia né, do nosso trabalho. Então, vou colocar aqui no chat, tá? E lembrando que é só uma resposta, tá, gente? É só um sentimento. Muito bem, alguns cursistas estão me sinalizando que terminaram. Vamos lá, gente, nós estamos em 12 cursistas. Deixa eu só ver se tem alguém duplo, né? Às vezes com o Elias também me sinalizou. Não, estão todos em um dispositivo só. Então, nós estamos em 12. Muito bem, temos 12 respostas já. Então, meus queridos, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês, tá? Até porque, se vocês depois quiserem ajuda de como utilizar esse link, vocês vão ter que fazer uma cópia, publicar, publicar novamente, daí ele vai dar um linkzinho para você copiar, que é o que você pode utilizar, tá? Para quê? Para que você tenha acesso às respostas. Então, deixa eu abrir aqui, vou abrir e mostrar para vocês. Vou fechar algumas abas aqui, pessoal, senão fica muita aba, a gente acaba se perdendo. Aqui, tá. Então, eu vou ter acesso à edição, porque eu fiz a cópia para vocês. Então, eu fui lá, quando eu pedi para fazer a cópia, apareceu publicar, eu cliquei em publicar. Depois abri uma outra janela, publicar, eu cliquei novamente em publicar, e daí abri uma menorzinha para copiar o link de vocês, tá? Esse Google, o Forms, é uma ferramenta que a gente utilizou muito na pandemia, né? E ele faz muito parte da nossa vida, porque vários questionários que vêm da SED, às vezes da nossa escola, vêm através do Google Forms. Então, meus queridos, olha só. Aqui embaixo, nós temos um lápis, que é o de editar. E aí a gente tem acesso, ó, às respostas, tá? Então eu vou clicar aqui nas respostas. E olha que interessante, apareceu em forma de gráfico. Então eu vou ler aqui e vamos ver, vamos fazer a leitura desse gráfico em relação ao sentimento da turma MU da quinta-feira. 38% está preocupado. Azul escurinho, 15,4% está feliz. Laranja, 15,4 está empolgado. Verde, 15,4 está perdido. Aí nós temos um número que não foi falado ali, né? Que não tem, que é o azul clarinho, animado, e o vermelho neutro, tá? Então, esse aqui é a pesquisa que eu fiz em relação a vocês. Gente, alguém gostaria de falar sobre o seu sentimento?
Alguém gostaria de dizer por que que está neutro, por que que está preocupado, por que que está feliz? Pode falar, Irineusa. Peguei o som aqui. Então, eu já estou fazendo a implementação sobre o bullying. Eu usei aquele vídeo que veio lá, né, no RCO dos professores, né, para trabalhar, e fiz algumas atividades com eles, enfim. Tá, a prática, eu não tive problema nenhum. Agora, a escrita, a escrita que eu estou assim, sabe? Que eu tenho que amarrar de acordo com o seu objetivo, de acordo com a prática do PULE, mas pensando nos direitos humanos também, sabe? Então, é essa aí. Eu comecei a escrever e eu tenho que ver o texto que eu vou escrever, né? De acordo com a minha prática, o que aconteceu na sala, né? A gente fez um acolhimento, a gente fez uma atividade de um quebra, aquele quebra-cabeça, fez outra atividade, amassar a folha, depois, né, abrir a folha para ver, enfim. Vou falar agora, não, eu vou falar na hora da implementação, né? Mas, assim, a gente fez bastante atividade, né? Foi interessante que eu, como pedagoga à tarde, os alunos vêm na minha sala, eles amaram fazer o acolhimento junto comigo, sobre a prática do bullying, enfim. Só que agora, a minha preocupação está aí na escrita, entendeu? Como é que eu vou amarrar tudo isso aí na escrita No para dar caderno, certo? Hã? no caderno de implementação, como Isso, você vai registrar? é isso, sabe? Não quero estender muita coisa, não quero colocar assim, ficar muito longo. Eu tenho que fazer uma coisa bem, né, sucinta para que possa entender. Eu tenho um monte de ideia na cabeça para escrever, mas aqui, sabe, eu ainda estou Uhum, filtrando, ver o que eu posso escrever. Essa é a minha preocupação agora, sabe? Depois da atividade, né? Atividade foi para mim não teve problema, foi bem super gostoso. legal. Aham. Foi bem legal, né? Quase eu coloquei feliz, mas falei, peraí, mas eu estou feliz, eu estou preocupada, né? Então é isso. É, alguém pode dar uma sugestão para a Lineusa de como escrever? Ela fez várias atividades e agora, e realmente, vocês estão vendo, gente, como é muito bom a gente falar? Porque às vezes a dúvida, isso acontece na sala, é, É, acontece na sala por quê? Porque às vezes um aluno pergunta, o outro não quer perguntar, e é justamente a dúvida do outro. Alguém gostaria de dar uma ideia para Elineusa de como amarrar? Porque, Elineusa, o que você fala é bem pertinente, porque o espaço do caderno de implementação ele não é grande, ele é curto, né? Então, alguém gostaria de dar uma sugestão? Olha o Elias pensando ali. Mas em tópicos, Gente, não é mais, em tópicos não é mais sucinto? perfeito. Olha que ideia, não tinha pensado nisso. Você pode fazer em tópicos, Então, Elineusa. eu vou fazer em tópicos. O que você fez primeiro? Tal coisa. Só descreve, bem sucinto. É, É, só eu fiz como fala? A metodologia do papel amassado, tal. É essa tal coisa, porque o isso. objetivo, tudo você já colocou lá em cima. Então, aí, a hora que você for colocar da prática, vai colocando assim, pontuando, um por um, sem Exata, especificar, entrar em muito detalhe. é uma boa ideia, né? Porque também lá naquele slide da apresentação lá tem que ser em tópicos, né? Então a gente tem que, né, para ficar bem. O tempo para apresentar é curto, então tem que ser em tópico mesmo, né? Na apresentação. e olha só, Obrigada, tá? Aquela, Claudilene, Claudilane. Claudilene, é que tá escuro para mim aqui, não. Mas obrigada. Olha só, eu estava também aqui pensando em como te orientar, né? E o que a Claudilane fala faz muito sentido, Elineusa, por quê? Às vezes a gente fica pensando assim, eu preciso escrever ali para a Karina ver tudo que eu fiz. Não, por isso que tem a apresentação. Então, na sua apresentação, você fala, professor, eu tive que resumir e colocar em tópicos lá, porque eu fiz muitas atividades, entendeu, Elineusa? Então, a apresentação oral é justamente para vocês explicarem ou trazerem mais coisas que eu não consigo, que a gente não consegue ver ali na escrita, tá? Então, essa sugestão da Claudilane, você fazer tópicos, por exemplo, não especificar muito como que foi, só falar, fazer o tópico e aí, o que que eu te dou de sugestão também na apresentação? Você focar naquelas atividades, né, que você fez várias, que você achou que
engajou mais os estudantes ou que te chamou a atenção. Olha, professor, eu fiz isso, mas eu vou falar dessa daqui porque eu percebi isso, tá bom? Não tem problema. Gente, o caderno de implementação é um registro do que vocês vão fazer. E a apresentação, ela elucida, ela mostra, ela vai nos trazer elementos aqui, porque a gente sabe que no caderno não dá para eu ver tudo que vocês fizeram ali, tá? A gente não consegue ter essa compreensão. E a apresentação serve de embasamento, de elucidação, de trazer mais uma explicação, tá bom? Mais alguém, pessoal? A gente precisa de dois cursistas para conversar. Ô, Elenilza, qual que era teu sentimento? Meu sentimento? Eu coloquei? Que você. Ah, não, Ali na olha. pesquisa. Ah, tá. Eu, assim, aqui na de hoje, né, ali, meu sentimento, eu tô, assim, realizada, sabe, com o meu trabalho na Ai, sala que de aula. Eu bom. achei que ficou muito bom, sabe, assim, com meus alunos, né? O resultado que deu entre eles, né? Porque sempre tinha umas Que brigas, bom. umas confusão, um xingamento lá na sala. Então, para mim, assim, agora eles cortam, professora, fulano falou tal coisa. A gente já cumprimenta a orientação, né? Para mim foi ótimo. Que legal. Então, você colocou feliz ou colocou animada? Não, eu coloquei preocupada. Essa foi Ah, a. preocupada. Ah, tá. Sim, Preocupada por conta do registro, né? sim, Tá isso. bom. Tá certo. Faz sentido. Muito obrigada pela sua participação, viu? Ela só enriqueceu aqui a nossa reunião de hoje. Mais alguém? Agora eu quero um menino. Vamos lá, meninos. Quem que pode falar? Eu estou vendo aqui o Anselmo, o Elias, deixa eu ver se tem mais meninos. Tem o Márcio também, tem o Jean. Quem de vocês pode falar aqui sobre o que fez na. O Elias. Vai lá, Elias. Então, o meu projeto se chama O Mundo é Minha Pátria, né? Então, para acolhimento das pessoas que vêm de outros países aqui. Isso gera uma repercussão grande. Então, eu coloquei preocupado justamente por causa disso, porque é uma preocupação de poucas pessoas. A grande maioria, e não é só com aluno, tá? Vou ser bem sincero, porque é um trabalho que tem que ser feito com a escola toda, não é só estudante. E toda ação gera uma resistência. E esse trabalho não é um trabalho que eu implementei, está tudo bem, maravilhoso, o Papai Noel vem e vai me presentear. Muito pelo contrário, é um trabalho que É você verdade. vai iniciar, vai achar percalço, vai achar pessoas contra, você vai achar um monte de coisa. Então, implementar, esse negócio de, o relato de implementação, relato do início da implementação, que pelos Nossa, outros perfeito. que eu tive acesso, assim, que eu já realizei, é um pequeno início da implementação. Por isso o trabalho em tópicos que a professora sugeriu, maravilhoso, é isso mesmo. E o que você vai falar é o que você pode fazer, porque não adianta você Exatamente. enfeitar um negócio que você acha, puta, fiz isso, tá tudo certo, mas a coisa tem que ser feita dentro daquilo que você realmente pode fazer, né? Então é isso. Ai, gente, olha, o mais legal de tudo. Muito obrigada, Elias. Gente, quando vocês falam, eu tenho aqui o roteiro, eu estudei, mas quando vocês trazem as informações de vocês, vocês não têm noção. Ó, deixa eu dizer uma coisa: não tem aluno que impacta vocês na sala de aula com as coisinhas que falam? A mesma coisa acontece comigo. Quando vocês trazem as opiniões de vocês, por exemplo, eu ainda não fiz minha implementação. Eu vou usar a dúvida dele, Neuza, já está aqui para observar na minha implementação. O que o Elias falou foi muito perfeito. Elias, você vai mexer em feridas, você vai pegar ali, né, situações. Então, assim, tudo isso, gente, que vocês trazem, vocês não têm noção o quanto vocês enriquecem a nossa reunião. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Pode falar, Claudilaine. Eu queria que o Elias me mandasse, quando ele terminasse o projeto dele, mandasse para mim, porque ontem mesmo a gente recebeu uma venezuelana do terceiro ano do ensino médio, finalizando. E hoje ela já saiu da sala chorando, porque ela não conseguiu escrever uma redação, né? E aí eu falei para ela, não se preocupe, nós vamos, ainda falei, despacio, despacito, devagarzinho, né? A gente vai devagarzinho e a gente já está pensando aqui que estratégia que a gente vai fazer,
para ela se sentir pertencente, né, agora à escola, porque é difícil para uma adolescente de 17 anos chegar num país diferente, né? Deixou todos os amigos para trás, é muita coisa que deixa para trás, é uma vida, né? Que deixa para trás para vir num país totalmente diferente do dela. Então, assim, eu queria, depois que você terminasse o projeto, queria ter acesso a ele, porque eu achei também maravilhoso, e eu tenho muitos alunos que estão vindo de fora. Ano passado, a gente já recebeu, ano passado a gente alfabetizou, a gente, na verdade, ensinou o português para uma das alunas durante o período de aula mesmo. Algumas aulas ela era retirada da sala, e a professora da sala de recursos, que é uma bênção na nossa escola, alfabetizou ela em português, né? Quer dizer, ensinou o idioma, não alfabetizou, ensinou ela o idioma, né? Então, hoje ela já está andando com as próprias pernas. A gente fez isso com ela durante o ano passado inteiro, né? Puedo hablar com a Claudilane ao vivo, professora? Creio que você Pode. dará o permisso. Sim. Claudilane, é o seguinte, vou te mandar, assim, inclusive, a música que eu estou terminando com relação a isso, com o tema O Mundo é Minha Pátria. E uma sugestão ao vivo aqui, cede para ela um tablet na entrada de manhã, e ela utiliza o tablet no Google Tradutor até ela conseguir se familiarizar com o nosso idioma. Devolve a hora da saída da aula, ela devolve e assim ela vai se familiarizando. Então, quer dizer, eu estou fazendo isso com uma cubana aqui, está dando um resultado muito bom. Nossa, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Então, é maravilhoso. Aí, quando eles acharem que já está dominando, assim, eles devolvem o tablet tranquilo, porque a gente tem esses tablets aí, né? Tem sim, tem. Ai, que bom, Elias. Obrigada pela sugestão, tá? De nada. Viu, pessoal? Quando eu falo que a participação de vocês é maravilhosa e só enriquece o nosso encontro, né? E assim, a gente aqui no Ayrton Senna também tem alunos de outras, porque eu moro em Foz do Iguaçu, de outras regiões, e essa ideia aí, Elias, se você também puder me mandar, inclusive, Elias, eu até quero assim solicitar que você envie para a SEED, de repente pode ser uma prática adotada em toda a rede estadual, tá? Tem um formulário específico que é para isso, eu vou te mandar no dia lá da apresentação, mais para frente. Deixa eu anotar aqui. E aí eu vou mandar para você, porque são ações, gente, que ajuda, né? Facilita, aprimora, melhora o nosso trabalho. E eu acho que vale a pena a gente colocar no estado como um todo. Eu não sei vocês, mas agora antes do intervalo, antes do encontro, eu estava fazendo café e no jornal local, né? Com a TV ligada no jornal local. E aí, aqui em Foz tem muito mutirão de empregos. Não sei se nas cidades de vocês tem. Aí a moça falava justamente dos estrangeiros, que estavam abertos aos estrangeiros e que eles precisavam do RNE. Então, essa realidade de estrangeiros nas nossas cidades e com seus filhos nas nossas escolas é algo muito presente aqui no nosso país, né? E até quem é pedagogo, acho que a Claudilane é pedagoga, né, Claudilane? Você é pedagoga, Claudilane? Ela tá ali, Sabe o que eu estou empolgada, falando com a minha outra amiga que pedagoga? Falei, já sei um jeito de atender. Estou contando aqui. E aí Então, perdi a olha só, conversa. tranquilo, só Fiquei tão perguntei se empolgada, já você estou era trocando ideia com pedagoga. meus amigos. Olha, meu amigo me deu uma ideia aqui do que fazer e tal. Já estamos vendo já para fazer. Pronto, Perfeito. professora, está implementado o nosso projeto. Olha aí, viu? Gente, sabe o que a gente poderia sugerir também? Vocês que, porque eu e o Elias, a gente está em sala, a gente está ali na nossa aula, daí a gente vai para a hora de atividade. Agora, a Claudilane, que tem contato com o núcleo ali, com as tutoras, vocês poderiam sugerir que abrissem como se fosse um CELEM, mas de língua portuguesa, no contraturno para esses estudantes aí que são estrangeiros, né? É verdade, Ótima vamos ideia, sugerir na ótima próxima ideia. reunião. Porque é uma realidade cada vez mais presente no nosso país, no nosso estado. Bom, meus queridos, então agora nós vamos passar para a parte da teoria, tá? E é interessante, gente, porque
Essa parte aqui, ela tem dois objetivos, tá? Ela faz uma retomada do que a gente tem conversado, ela traz alguns dados de pesquisa, inclusive vai coincidir, vai corroborar, vai fechar com o que vocês estavam falando, e ela também traz sugestões de implementações, tá? Então, olha só, nós temos aqui um clima escolar, o jeito dessa escola ser, tá? E aí, esse clima escolar, ele vai interferir na aprendizagem e no desempenho dos estudantes. E também vai interferir nas relações sociais e convivência. Isso aqui é a alma da escola. A nossa escola, ela tem as duas dimensões muito fortes de clima escolar, que é o quê? O perfil dos estudantes, são estudantes interessados, né, participativos ou não, e é uma escola tranquila, uma escola com boas relações sociais. E aí, pessoal, esse clima escolar, né, ele vai incidir, ele vai interferir, ele vai influenciar a aprendizagem e o desempenho, as relações sociais de convivência e também os conflitos e violências. Por mais que nós tenhamos uma escola com clima escolar positivo, uma escola legal, que existem, né? Que a gente vê que a comunidade ali é bem presente, tem um sentimento de pertencimento. Teve um outro encontro que eu participei, acho que na quarta. Tem um aluno de uma escola rural, então ele fala, Karina, essa escola é bem pequena. A gente sabe que são vários fatores também que contribuem para uma escola ser tranquila. E ele trabalha numa escola com clima escolar super positivo, né? Mas mesmo na escola dele, pessoal, eu não posso dizer que uma escola com clima escolar positivo, ela não tenha conflitos e violências, né? Ela vai ter, é da natureza humana a gente ter conflitos, né? Só que os conflitos nessa escola vão ser sempre levados para o desenvolvimento de uma cultura de paz. E por que que eu não posso dizer isso, gente? Porque infelizmente a nossa sociedade é violenta. Eu, em conversa com meu filho, ele pesquisou algumas coisas e falou assim que nos últimos anos a violência no nosso país tem diminuído, né? Pegou alguns dados mesmo, embora o feminicídio tenha aumentado, mas a violência, homicídios tem diminuído. Só que o nosso país é tão violento, gente, que mesmo com essa diminuição, a gente ainda tem a característica da sociedade brasileira é uma sociedade violenta. E a escola está inserida nesse espaço. Então, não tem como a gente ter uma escola onde não se tenha nenhum conflito e nenhuma violência, tá? Mas a gente tem que trabalhar para isso, para uma cultura de paz. E algo preocupante, pessoal, ao mesmo tempo preocupante, mas ao mesmo tempo também é bom que nos dá uma luz, e pelo que vocês falaram aqui, né, vai entrar muito no que o Elias falou, traz um dado que é onde a gente pode intervir com mais precisão. Então, segundo pesquisas, tá, em relação a clima escolar e violências sofridas no ambiente da escola, nós temos alguns grupos que são mais suscetíveis a sofrer violências, que são pessoas negras, os migrantes, as pessoas LGBT e pessoas com deficiência. Então, segundo essa pesquisa, em relação a clima escolar, a violência escolar, nós temos dados que comprovam que esses grupos são grupos que têm mais propensão de sofrer violações de direitos humanos. É interessante porque a intervenção do Elias vai justamente atingir um grupo desse aqui, que são os migrantes, né? No caso, os migrantes de outros países que nós estamos recebendo no nosso estado. Então, isso aqui é só para trazer para vocês até. Karina, legal, na minha escola tem uma aluna com deficiência, acho que eu vou fazer uma implementação naquela turma para a questão dessa aluna aqui. Ou eu tenho alunos LGBT, ou eu tenho algumas situações de racismo que eu observo, tá? Então, isso aqui, gente, é um dado científico, é um dado mesmo de pesquisa. Tá? Infelizmente, a nossa sociedade é violenta, a nossa escola, às vezes, reproduz situações de violência, porém, esses grupos que fazem muito parte da nossa sociedade são os mais suscetíveis a sofrer violações de direitos humanos. Bom,
Qual é a relação entre educação e direitos humanos e clima escolar, né? Educação e direitos humanos e clima escolar. É só para a gente retomar o que a gente já conversou. Educar em direitos humanos é o quê? Ensinar a conviver com as diferenças. Então, esse aluno que ele aprendeu a respeitar, a conviver com as diferenças, ele não tem por que, gente, desrespeitar pessoas com deficiência, pessoas LGBT, imigrantes, né? Pessoas negras. Não tem o porquê. Um dos principais objetivos da educação em direitos humanos é ensinar a conviver com as diferenças. E quando a gente aprende isso, a gente respeita as diferenças. E quando a gente tem uma postura de respeito às diferenças, a gente tem uma diminuição de conflitos e violências, a gente tem uma melhoria da convivência e a gente tem um clima escolar positivo. A gente não vai ter um clima escolar ausente de problemas. Até porque nós estamos também no planeta Terra, né? Nosso planeta tem problemas em todas as sociedades, mas a gente tem um clima escolar positivo. Bom, e aí, gente, por fim, a gente sabe que nem vocês dando exemplo aí, o Elias, da aluna que está aprendendo a língua, né? Usando estratégias para a aluna aprender a língua portuguesa. A Claudilane falou que recebeu uma aluna chorando porque não conseguiu fazer a redação. Se eles são acolhidos, e eles são inseridos nesse clima escolar da escola, isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que eles tenham uma melhora na aprendizagem e no seu desempenho acadêmico, porque é o que eles vêm para a escola para isso, gente. E assim, ó, pessoal, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu sei que a família tem falhado muito, viu? A nossa família, a família do nosso país tem falhado demais. Vocês vão ver uma reportagem no final aqui, vocês vão ficar de cabelo em pé. Só que essa parte do educar para a cidadania, né? O certo, a educação tem que vir de casa, respeitar o próximo, né? Mas essa parte de respeito ao próximo, essa convivência também nos cabe enquanto escola. A gente realmente deveria ter vindo isso de casa. Mas aí eu vou contar um fato para vocês aqui, que uma aluna me falou ontem, que eu estou horrorizada. Vocês sabem que pegou fogo no Instituto de Educação de Paranaguá, né? Ou Guaratuba? Eu sempre confundo. Paranaguá, né, Anselmo? E essa minha aluna é cursista da turma de quarta-feira. Aí, olha só. As paredes desse Instituto de Educação, elas têm mais ou menos uns 10 metros, 3 metros. É puro concreto, aquela construção antiga, é um prédio histórico. Porém, os assoalhos, o teto, era tudo de madeira e queimou tudo. E aí, o que aconteceu? Uma universidade privada lá ofereceu o seu espaço para os alunos estudarem e uma universidade pública também. Então, tem um grupo indo para essa universidade pública e um outro grupo indo para a universidade privada. Vocês acreditam que os pais das universidades privadas, da universidade privada odiaram e até é, é, verbalizaram que não queriam os alunos da escola pública lá? E aí, gente, diz que essa professora contou uma situação que ela foi na cantina de alunos de direito hostilizando os alunos da rede pública. Ou seja, os próprios pais acharam um absurdo os alunos de uma escola pública que teve o seu prédio queimado frequentar essa universidade privada. Ô, gente, vocês viram como a gente tem muito que melhorar como sociedade? O filho desse pai, às vezes, está com a gente em sala de aula, que pensa igualzinho. Então, até uma professora comentou ontem, é, nossa, a escola inteira está sofrendo bullying. Gente, diz que é olhares, diz que. E outra coisa, a situação está bem complicada. Eu falei, bom, o diretor vai ter que conversar com a SED e chamar o reitor e fazer um trabalho. Porque, então, assim, pessoal, vocês viram como, assim, o aluno, gente, ele é a menor parte desse iceberg.
por trás dele, de um aluno que não respeita pessoas com deficiência, com alunos que têm atitudes racistas, de desrespeito, 100% tem uma família que apoia e que reproduz esse tipo de atitude. Então, nós temos muito. Olha, pessoal, por isso que às vezes a gente, como escola, a gente se sente impotente. Eu já te dou a palavra, Elias, Rejane, e os estudantes de direito dando choque em moradores de rua de acordo com notícias. Verdade. É, isso mesmo. É triste, né? Fala, Elias. Acho que ele levou. Não, é que tocou o telefone aqui, daí eu pedi para alguém atender. Assim, eu ia falar justamente essa questão da agressão com phaser, que foi a máquina de choque a moradores de rua. São pessoas ditas cultas, sabe, professor? Então, por isso que quando eu disse que a nossa implementação é o início de um trabalho, é justamente com essa preocupação. Porque nós estamos, e não é inerente ao Brasil, não, tá? Se você for para a Europa, aí a situação é 10 vezes pior do que no Brasil. Não é o Brasil que tem preconceito, não. Isso Só o aí Brasil, né? não, é mundial o negócio. Legal, legal assim a participação, tá? Mas é triste, né, gente? Eu vi esse vídeo, viu, Pro? Tá aqui. Eu sempre falo para os estudantes seguirem no Insta sites de jornais, vários, né? E eu vi mesmo. Saiu em várias manchetes aqui do nosso país. E o advogado, muito triste ontem, dizendo: Nossa, ele está sendo linchado nas redes sociais, coitadinho. Você vê, né? Aqui no Brasil é assim, né? O cachorro mija no poste, desculpa a palavra, e aí o poste que é culpado. Apesar que não tenho nada contra cachorro, tá? Cachorro também, os animais também têm que ser tratados com dignidade. Foi só uma expressão antiga que nós temos aí. Essa questão de polarização está absurda e enlouquecendo as pessoas. Percebo também, está tirando as pessoas do seu eixo, da sua humanidade, né? Eu acho que vai dar uma piorada, pessoal. Nós ainda não entramos em período de campanha política, e eu acredito que vai dar uma piorada. Ações para melhorar o clima escolar. Pode falar, Claudilane. Vai piorar e vai piorar muito. Não só em função de ano político nem nada disso, mas é muito triste a gente dizer e desanimador, né? Falo que a escola só piora. Assim, ó, vamos colocar os últimos 10 anos. Não teve um ano que melhorou, não teve um ano. A sociedade só piora, a sociedade só adoece e cai tudo sobre a escola. Né? Os problemas sociais, essa demanda social cai na escola, mas a gente é de mão atada, a gente não tem muito o que fazer. Né? Não tem muito o que fazer. Então, eu falo, olha, é uma pena saber que ainda vai piorar. É um sentimento assim a gente vê de inutilidade. O que eu posso fazer para ajudar, né? O máximo que a gente pode fazer é esse acolhimento na escola, mostrar para eles na escola o que é certo e o que é errado, embora eles já saibam o que é certo e o que é errado. A gente só ajuda eles a lembrarem, né? Isso que você falou da família é essencial. Família preconceituosa, filho preconceituoso. É assim. Eu sempre digo que eu tenho muito orgulho da minha filha. Ela tem 19 anos, ela não tem preconceito de espécie alguma. E assim, às vezes escapa alguma coisa, alguma frase, assim, que a gente falava mais antigamente, mas que é comum, não é que é preconceito, é que a gente falava antigamente, ela falava, credo, mãe, que frase preconceituosa, ela já me corrige, né? Ela já me corrige. Então, é muito isso também, né? É a questão da família, é a sociedade doente, na verdade. Regiane, realmente, a gente vê também os próprios políticos, né? É bate-boca, é xingamento. Exatamente, concordo com você, Regiane. Hoje nós não temos nenhum segmento da sociedade que você não veja agressões. O futebol, como é comum agora brigarem no futebol, né? Você vai assistir uma partida de futebol, o esporte é gostoso, é importante para a nossa saúde mental, você ter aquele momento de torcida. E você vê isso, aí você vê representantes do povo se agredindo na Câmara dos Deputados lá em Brasília. Nossa, é lamentável. Gente, então, assim, seguindo, né, na nossa missão, os guerreiros aí
da sociedade, que somos nós, o clima escolar educa os novos alunos segundo suas referências construídas a partir das experiências e ações desenvolvidas na escola sobre a responsabilidade da equipe, portanto, não pode ser só intuitiva, né? Então, assim, a gente sabe, eu tenho certeza que todos nós aqui, eu tenho, gente, na minha memória, ações que eu fiz e que deram super certo. Nossa, uma vez teve uma situação na sala, eu agi dessa forma e resolveu. Todos nós temos, tá? Então, o que a gente pode, o que está lembrando aqui? Que a gente tem que se embasar naquilo que deu certo, tá? E assim como nós temos documentos, nós temos os conhecimentos construídos pela humanidade, que são os quais a gente passa na escola, né? Eu, história, eu não estou criando conteúdo, eu crio estratégias de como fazer esse meu estudante ter acesso a esse conteúdo. Então, por exemplo, todo o conteúdo que eu trabalho na escola, ele foi construído pela humanidade, e inclusive as teorias de aprendizagem. Então, eu não dou tiro no escuro. Inclusive, até algumas estratégias, metodologias ativas, tem pesquisadores contemporâneos que pesquisaram, que viram que essa metodologia ela dá resultado, ela gera aprendizagem. Então, gente, o que eu quero dizer com isso? Da mesma forma que nós temos embasamentos teóricos para trabalhar a parte pedagógica, científica do nosso ser professor, ser pedagogo, ser diretor, ser técnico de núcleo, a gente também pode contar com embasamentos também teóricos de leis, práticas, de pesquisas, para desenvolver essa outra parte que também nos cabe, que é o desenvolvimento humano deles, que é levá-los a um desenvolvimento humano que respeite as diferenças, tá? Então, nesse sentido, quando propomos ações a serem realizadas com estudantes, precisamos considerar o que queremos produzir de mudança por meio delas e, preferencialmente, executar a partir de experiências anteriores que tiveram evidência de bons resultados. Aqui corrobora com aquilo que eu falei. A gente tem da nossa própria prática exemplos de atitudes que nós tivemos, ou que uma colega teve, ou que uma pedagoga teve, ou que um diretor teve e que deu certo. Além disso, gente, a gente também pode contar com documentos oficiais que embasam a nossa prática em uma educação em direitos humanos. A própria Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento, tá? Aí chegou um certo momento da nossa história enquanto humanidade que, partindo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós desenvolvemos o quê? Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. E também desenvolvemos o Plano Estadual de Educação em Direitos Humanos. Então, gente, nós podemos contar com esses documentos, tá? Por exemplo, o que o Plano Nacional nos ensina, nos ajuda? Interação com a comunidade local, incentivar projetos culturais, combater formas de violência, são sugestões para essas práticas. E o guia escolar positivo, tá? Que é o do MEC. Ele vai nos dar sugestões mais práticas de como realizar ações de escuta ativa, de como estimular uma cultura de paz e de como fazer os estudantes, junto conosco, junto com todos os agentes da escola, merendeiras, as meninas que limpam a escola, que ajudam na limpeza, as meninas, os meninos, você vê que são trabalhos que majoritariamente são mulheres, né? Quando a gente vê a questão da limpeza da escola e da comida, majoritariamente são trabalhos femininos. Vocês concordam comigo? E a questão do inspetor do pátio, que às vezes tem homens, né? Mas também tem muitas mulheres. A educação é um trabalho majoritariamente feminino. E aí eu me pergunto, será que ela não é tão valorizada por conta disso, gente? Porque no nosso país tem uma questão também do machismo, né? Será que também às vezes isso não influencia a não valorização do magistério? Coisas de Karina. E pensamentos. Então, gente, aqui tem sugestões de como a gente poder fazer, tomar essas atitudes na prática da escola. E, claro, sugestões de como você fazer a sua implementação, tá?
E aqui, pessoal, tem as etapas do ciclo de melhoria escolar, tá? Então, como é que ele acontece? Primeiro a gente faz a preparação, né? A gente prepara ali, eu vou resolver que nem o Elias, a situação de acolher esses alunos migrantes, daí ele vai avaliar o que que esses alunos precisam. O que que esses alunos precisam, gente, para se sentir pertencentes? Aí ele planeja. Aí ele implementa e depois ele vê os resultados. Nossa, deu certo. Deu certo, mas isso aqui eu preciso reavaliar. Ou deu certo. Ou então não deu certo, eu preciso mudar minha estratégia. A mesma coisa a Elineusa. Ela trabalhou a questão do bullying na sala, então ela preparou, ela avaliou, né? O que que ela quer ali abordar, o que que ela queria abordar, o que que ela queria fazer com que aqueles estudantes desenvolvessem. O que que ela queria fazer com que eles se conscientizassem? Aí ela planejou, ela implementou e ela reavaliou. E segundo a fala dela, ela está muito feliz, né, com o impacto, com a atividade que ela fez em sala de aula, tá? Então é por aí, pessoal. E aqui, gente, são as reportagens para terminar a nossa parte teórica, que eu falei que vocês vão ficar com os cabelos em pés, tá? Então, olha só. Quem gostaria de ler para nós? Só que é muito pequenininho, pessoal. Por isso que eu acho que eu vou ler, porque tem aqui embaixo, vocês não vão conseguir enxergar. Eu mesma estou abrindo o slide aqui do lado. O uso excessivo de telas preocupa especialistas e acende alerta para o desenvolvimento infantil. Levantamento mostra que 78% das crianças de 0 a 3 anos e 94% das de 4 a 6 anos têm contato diário com celulares, tablets ou TV. Especialistas de Sorocaba alertam que o uso prolongado pode comprometer o desenvolvimento, a socialização e favorecer quadros de dependência. Essa criança pequena, ela chega no 6º ano para nós, tá? Excesso de tela pode prejudicar o desenvolvimento estudantil. Lei que restringe o uso do celular nas escolas visa mitigar efeitos negativos nos jovens. Especialista afirma que excesso pode piorar a saúde mental e diminuir o desempenho acadêmico. Então, quem gostaria de fazer algum comentário sobre essas manchetes? Os malefícios do uso abusivo de telas evidenciam a importância de planejar atividades práticas e analógicas que despertem o interesse nos estudantes. Pode falar, Claudilane. Cada vez mais a gente vê esse tipo de matéria, né? Porque é uma preocupação, acho, da sociedade toda, do Brasil todo. Então, cada vez mais a gente acha esse tipo de matéria. E toda pesquisa mostra a mesma coisa. Quer dizer, ela tem o fundo científico, né? Os neuropediatras estão envolvidos, os cientistas pesquisadores estão envolvidos, porque é uma grande preocupação. O excesso é muito, e ele não é só infantil, ele também é o excesso adulto, também o adulto, né? O adulto compromete as relações, eu acho, né? As relações são comprometidas pelo uso excessivo do celular, relações pessoais mesmo, né? Mas o desenvolvimento das crianças vai ser prejudicado, isso já está sendo registrado, né? Já está sendo registrado, só que parece que é uma forma de deixar o filho que é pequeno, deixar o filho quieto, o filho não incomoda, a mãe pode limpar a casa, a avó pode fazer alguma coisa enquanto está cuidando dele, né? Então, ele fica e acaba sendo uma babá, né? Hoje o celular é babá de criança. Você deixa com o celular e eles ficam, o quanto você deixar, o quanto deixar. O adolescente é a mesma coisa. Então, ele sente a necessidade de usar aquele celular, a necessidade da rede social. Então, a gente proíbe, está proibido o celular no estado do Paraná, mas eles trazem. Na minha escola, a gente tem estratégia, a gente tem uma caixa de madeira em cada sala, cadeada. Então, o aluno chega, a gente fala, pessoal, os celulares. Tem 28 com celular, 2 colocam o celular na caixa. Aí tranca e devolve no final do período. Eu falo, coloca na caixa para você não ficar com comichão, assim, querendo usar o celular, né? Mas assim que dá, o professor virou, ele dá uma olhadinha, porque aquilo já consome ele, é uma necessidade, parece uma droga, né?
que ele precisa Uhum. daquele celular, ele precisa se comunicar através desse celular. Agora, as crianças que estão vindo, né, essa nova geração, vai ter bem, né, o prejuízo vai ser bem maior. Concordo. Márcio? Então, eu não sei se eu cheguei a comentar da outra vez. Teve algum encontro que eu comentei, não sei se foi nessa formação. Tem um livro do Michel Demorger, que é um especialista do MIT, e chama-se A Fábrica dos Cretinos Digitais. Ele se centra mais no aspecto cognitivo, né, do prejuízo causado pelo uso abusivo de telas. Então, ele reuniu várias pesquisas que demonstram que eles levam à decadência das funções cognitivas, né, o uso abusivo das telas. E existe um recorte de classe, né, também. Quanto mais pobre, mais tempo o adolescente fica à disposição do celular. Então, são justamente os estudantes da escola pública. Então, todas as funções cognitivas necessárias para aprendizagem, como atenção, concentração, memória, raciocínio, capacidade de focar, etc., entram em decadência. Na verdade, nem chegam a se formar, né, adequadamente se a criança é exposta desde muito cedo ao uso abusivo de tela. Então, ele vai demonstrar que, inclusive, jogos eletrônicos, né? Jogos eletrônicos, por exemplo, o normal é que o córtex pré-frontal ele sofre um processo de refinamento, né, com o desenvolvimento. Com jogos eletrônicos, por exemplo, atirador em primeira pessoa, ele sofre um processo de espessamento, ao contrário do que deveria ocorrer, né? Então, está amplamente demonstrado, inclusive a palavra do dicionário Oxford de 2024, se eu não me engano, foi o brain root. Se tiver algum professor de inglês aí me corrija, que é o cérebro podre, né? E aí tem o outro aspecto que é o da saúde mental. Tem publicações também, por exemplo, A Geração Ansiosa, que é um livro que relaciona depressão e ansiedade ao uso abusivo de telas. E é uma coisa fartamente documentada já, né? E agora os pais estão começando a se preocupar, é uma coisa mais recente. Porque a escola sozinha, né, proibir apenas na escola é importante, né? Nós temos que manter os nossos alunos focados nas aulas, mas se eles utilizarem em casa, o processo ele continua. Então, se você tem alunos distraídos, parece que hoje todo mundo tem TDAH, e não é por acaso, porque o uso abusivo ele cria sintomas parecidos, né? Uma situação parecida para o adolescente. Às vezes não tem TDAH, mas se comporta e funciona como se tivesse. Porque justamente os aplicativos funcionam naquele sistema estímulo-resposta, né? O aluno ele recebe um estímulo e o cérebro responde com dopamina barata. Então ele está sempre com nível elevado de dopamina. No momento seguinte vem o tédio. E aí mais celular, né? Mais dopamina barata. Então ele é uma busca que não tem fim. E É. assim, eu observando os adolescentes em sala de aula, eu já fui conversar muitas vezes. Eles voluntariamente abriram o celular e têm bem-estar digital e controles parentais. É possível observar nas configurações o tempo de uso da tela. Então, eles falam de coisas assim absurdas, que eles ficam até 3, 4 horas da manhã jogando nas redes sociais acordados e tem adolescente que fica até 14 horas, não sei como consegue, 14 horas no celular. A coisa está bem grave mesmo. E esse é um problema particularmente grave, porque essa geração, enfim, ela tá se socializando agora, são os nossos futuros adultos, né? Com dificuldades cognitivas, com a saúde mental prejudicada, com a capacidade de gerir conflitos também muito diminuída, sem, sem, sem terem aprendido a ter relações autênticas, né? Corpóreas, enfim.
nós temos como escola, como sistema educacional, uma tarefa gigante pela frente mesmo. Concordo com o Márcio. Assim, é bem mais profunda e é bem mais complicada a questão, bem mais preocupante. Porém, nós estamos tendo, graças a Deus, pesquisas, pessoas que estão pesquisando e trazendo dados científicos para isso, né? Que nós, como humanidade, a gente precisa resolver isso aí. O Elias havia levantado a mão. Você quer falar, Elias? Não, professor, foi acidental, desculpa. Ah, tranquilo. Então, meus queridos, agora é a hora do nosso trabalho, tá? O que que eu vou pedir para vocês? Nós vamos agora fazer um trabalho em grupo, justamente utilizando sugestões do que a gente conversou, e eu também vou deixar um material, deixa eu já colocar aqui para vocês no chat, que é a atividade, tá? Que é o material de apoio, é a própria aba da atividade, tá? Então, vou colocar aqui, ó, foram os dois links, o link da atividade e o link do Geniário. Reunidos em subgrupos, vocês vão acessar o material de apoio que será enviado no chat. Vocês vão realizar a descrição mais detalhada de uma prática pedagógica, a partir de uma dimensão do clima escolar. Então, cada grupo vai ter uma dimensão do clima escolar e um problema para resolver. E aqui, gente, é legal, porque, ó, vocês podem usar como base ideias apresentadas em reuniões anteriores ou consultar o link com sugestões. Eu vou abrir o Genial aqui para vocês que foi junto, tá? Apresentar outra coisa, Genial. Ó, aqui é algo assim para vocês usarem, tá? E não se preocupem, tá? Vocês vão usar, podem usar mesmo do jeito que tá ali. Então, deixa eu mostrar, ó. Aqui são sugestões de como você trabalhar o problema identificado na dimensão lá do seu grupo. Ó, por exemplo, vou pegar a cultura da paz. Aí tem aqui, ó, várias sugestões de como você trabalhar a cultura da paz. Produção de campanhas, rituais de abertura de aula, mapeamento de situações, construção coletiva de combinados de convivência. Vou pegar esse mapeamento de situações. Você clica aqui, ó. Olha só, tem a atividade aqui para vocês. Etapas, variações, recursos. Karina, eu posso utilizar? Vocês não vão achar isso ruim? Eu pegando aqui? Não, gente, de forma alguma, tá aí para vocês consultarem, tá? A questão em educação e direitos humanos, ela é antiga, que a gente trabalhava muito a partir das nossas experiências e dos nossos valores. Agora, de uns tempos para cá, a gente tem esse conteúdo sistematizado, então vamos usar, tá? Então, quem quiser utilizar, o grupo que quiser utilizar as sugestões ali, fiquem à vontade, tá bom? Então, agora eu vou abrir os grupos, as salas temáticas, tá? É bem tranquilo. Tem aqui, ó, a cópia do material. Então, olha só. Grupo um vai ser a sala 1, grupo 2 sala 2, grupo 3 sala 3, grupo 4 sala 4, e o grupo 5 é que fica na chamada principal, tá? E aí vocês vão clicar aqui, ó. Vocês vão escolher um redator e um relator, que é o que vai apresentar. Aí aqui tem o problema. Aqui o problema está na dimensão do clima, ensino e aprendizagem. No grupo 2, o problema está nas relações sociais e conflitos. O grupo 3, regras, sanções e segurança. O grupo 4, intimidação entre alunos e bullying. E o grupo 5, escola, família e comunidade. Então, deixa eu fazer as salas temáticas. E aí a gente vai já se organizar. Nós estamos aqui em um número, vamos ver, 4 grupos, porque um fica na sala principal.
Gente, olha só, vai ficar 3 grupos não, 4 grupos com 3 estudantes, com 3 cursistas, e o pessoal da sala principal vai ficar uma dupla, que é a Ana Rosa e a Roseli, tá bom? Então, aceitem aí as salas, cliquem já no material, meus queridos, para vocês depois não ficarem sem o material. Vou até parar o compartilhamento aqui. Cliquem já, abram aí no computador de vocês, tá? Tem aqui também o Genially, tá bom? Eu aproveito esse momento e vou entrando nos grupos para tirar as dúvidas e também fazer a chamada de vocês no RCO, tá? Então, qualquer coisa, é só me chamar. Professora, quem ficou aqui, então é o grupo 1, é isso? Grupo 5. 5, tá. Obrigada. Ô, Ana, você poderia falar daí para nós, porque eu fiz uma cirurgia na boca, eu não estou conseguindo falar muito bem. Aí você poderia falar? Eu fico como redatora, você fica ali como... Não. Daí ela não conseguia me explicar o que está acontecendo. Eu pensei em chamar outra aluna para explicar. Oi, professora. Na sala. Eu estava Oi. Ela falou assim, se ela poderia falar, porque eu fiz uma intervenção, não estou podendo falar muito, mas ela disse que não pode, então deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. E eu não Não, eu vou ver se alguém passa para o grupo de vocês, só um pouquinho. que ela Pessoal, é o seguinte, eu vou ser a relatora de vocês, tá? Tá bom, Roseli? Porque os grupos já começaram a trabalhar. Tá, não, professora, mas acho que eu consigo falar assim um pouquinho. Eu
Ah, então Eu já estou fechou. escrevendo aqui uma prática que nós fizemos aqui na escola, e daí eu comento na hora. Tá bom? A Perfeito. Ana do Meninas, pode falar, né, Ana? Então eu vou escrever aqui a prática, e daí depois eu comento na hora. tá bom, tá? Eu tô por aí, qualquer coisa me chamem.
Estão voltando. Vamos lá, pessoal. Sejam aí bem-vindos novamente. Então, vamos para os nossos compartilhamentos, tá? Eu vou compartilhar aqui, gente, a tela. E assim, o relator, tá? Nós tínhamos o redator e o relator. O relator de cada grupo terá até 2 minutinhos para compartilhar com a gente quais foram as ações que vocês pensaram de acordo com a dimensão do grupo de vocês, tá? Então, vou pegar aqui o link da atividade. E daí, meus queridos, o seguinte, eu vou colocar a atividade, vou falar dar o stop inicial aí para vocês falarem, e quando chegar nos 2 minutos, eu vou começar a subir essa corneta aqui, ó, tá? Então, quando eu subir a corneta, daí vocês concluam, porque a gente depois tem o RAF e a finalização do nosso encontro de hoje, tá bom? Então, vamos lá. Grupo 1, que é Márcio, o relator. Então, Márcio, você terá 2 minutos, tá bom? Até 2 minutos. Pode ter menos, mas até 2 minutos. Então, vamos lá. Ok, então vejam, foi feita uma proposta para nós ali numa situação simulada, que é um tanto quanto genérica. Então nós resolvemos fechar um pouco o escopo e nos concentrar em língua portuguesa no 7º ano. Então nós chegamos à conclusão que a dificuldade de aprendizagem estava relacionada à leitura e interpretação de texto e, posteriormente, à escrita. Então, a proposta era que nós desenvolvêssemos uma atividade em sala de aula com textos simples que se ajustassem às condições, né, às capacidades atuais dos alunos, naquilo que eles pudessem fazer com o auxílio do professor. Então, essa leitura seria uma leitura conduzida em sala de aula e trabalhos complementares, como apresentações, por exemplo, poderiam ser realizados. O aluno poderia, por exemplo, ler uma fábula e essa fábula seria posteriormente apresentada pelo aluno. Nós sabemos que aquilo que nós ensinamos, nós aprendemos mais facilmente. Então, no final das contas, a finalidade principal seria essa prática em sala de aula, para que os alunos fossem se habituando, se acostumando, inclusive tomando gosto pela leitura, e que posteriormente eles se tornassem leitores fluentes, que se dedicassem a uma leitura de fruição. De repente, quem sabe, serem frequentadores mais assíduos da biblioteca e tivessem, talvez, até um clube de leitura. Então, a prática seria essa, seria o incentivo da leitura em sala de aula, uma prática conduzida pelo professor, com textos simples que se ajustem àquilo que os alunos podem fazer com o auxílio do professor. Seria essa... Nossa, perfeito. Simples, né, gente? Na verdade, não é simples, é a alma da escola isso aqui. E sem contar que vai incidir em todas as outras disciplinas, porque todas as disciplinas precisam de língua portuguesa. Parabéns, pessoal. Diretos. Perfeito, não tem nem o que dizer. Grupo 2, muito boa essa sugestão da leitura. E o Márcio fala tão tranquilo, né? Gosto do jeito dele falar tranquilo. Vamos lá. Elias e Elineusa, os relatores. Vamos lá, meus queridos. Então, 2 minutos. a nossa Relações Sociais do Conflito no Colégio Prima. Então, a questão do bullying, prática de bullying na escola. O público-alvo aqui são os estudantes e funcionários, né? Nós temos como objetivo amenizar a prática do bullying com ações recorrentes, ou seja, através de palestras. Eu creio assim que a princípio teria que ser funcionários e estudantes. Primeiro os funcionários, né? Depois os estudantes. Então, através de palestras, atividades específicas, reunião com os pais e funcionários. Aqui na minha escola, na prática, eu incluo aqui a palestra da patrulha escolar e alguém da GCM que vem também aqui
E a gente tem essa parceria para vir conversar aqui. Daí nós temos como materiais aqui o equipamento de multimídia, que hoje em dia a tecnologia facilita para isso, a questão de materiais, de música, de acesso, né? E bom, a Lineuza quer falar ou posso continuar? Então, daí realizar reuniões com a compreensão do contexto, palestras, e proporcionar um momento de escuta ativa, levar a sala de aula e as atividades relacionadas com cartaz, teatro e outras. É isso. Muito bem, parabéns. O grupo também bem sucinto, né? Estudantes e funcionários. É interessante que todos os grupos, gente, de todas as minhas turmas, falam da questão dos funcionários também. Parabéns, pessoal. Grupo 3. Vamos lá, grupo 3. Então, nosso tempo foi meio curto para a gente aqui, mas tudo bem. Então, o que a gente viu ali, né, que estava havendo uma questão de regras diferentes, dependendo do acontecimento, ou da injustiça, isso gerava uma sensação de injustiça, né? Conforme a infração, conforme o aluno, a regra estava sendo aplicada de uma forma diferente. Então, a gente propôs uma palestra que orientasse sobre essa questão de segurança escolar e um trabalho coletivo sobre regras e combinados a ser feito com os alunos, né, para que pudesse unificar essa questão. Então, o público-alvo, toda a comunidade escolar, o objetivo é a prevenção dessas ações e o material necessário, a gente teria a palestra e depois construiria cartazes com mensagens de prevenção sobre diálogo e a questão da disciplina, organizando isso para que fosse unificado essa questão. Muito bem. Eu acho, gente, que assim, ó, não tem como partir de trabalhar a questão de bullying, de direitos humanos, sem falar, sem conversar, tá? Então, essa questão de palestra, essa questão de chamar, de repente, alguém de fora, isso é muito válido. Outra coisa também que eu achei bacana aqui no grupo de vocês, também nos outros, é a questão do registro. Nós somos seres visuais, a gente precisa observar, né? E no caso ali teve o grupo da leitura, né? Mas a gente precisa observar. Então, trabalhando, já pensou se todos nós trabalhássemos na mesma escola? O Márcio, o pessoal lá fazendo do grupo 1 junto com a Claudilane a questão da leitura, incentivando a leitura. Tinha mais outra cursista que eu não lembro o nome. E aí, vocês fazendo essa intervenção. Então, com esses cartazes, aqueles alunos começam a ter contato com essa leitura e vai lembrando daquela regra, vai lembrando daquele comportamento. Então, muito bom, gente. Parabéns, tá? É impressionante como a gente tem bastante, sempre muito bons exemplos do que a gente aplicar em sala de aula ou aplicar no ambiente escolar. Grupo 4. Isso que vocês não tiveram tempo, né? Imagina se tivessem o tempo mesmo. Que o tempo realmente 15 minutos é curtinho. Bom, a nossa dimensão aqui do clima é intimidação entre alunos, bullying. A questão ali de violência na quadra, né? Grupos de estudantes dominam os fundos da quadra e os banheiros para coagir colegas menores. As estratégias aplicadas pela escola até o momento não resolveram a situação. Então, a prática pedagógica, a gente colocou assim, projetos de convivência, construção coletiva de regras, cultura da paz, exerção da prática cotidiana. Então, o que a gente debateu aqui? Não só ter um dia D para trabalhar o bullying, né? Tem que ser uma prática constante. O público-alvo ali, a comunidade escolar, envolve professores, funcionários, alunos, pais, né? Objetivo, promover um ambiente com melhor empatia, segurança, né? Seguro, respeitoso. Materiais necessários. Materiais para produção de cartazes, murais, né?
utilizar textos, vídeos, aparelhos diversos, né, multimídias, rodas de conversa, passo a passo. Conversar com os estudantes, professores e equipe para entender onde, quando e como ocorrem as situações de bullying escolar, mapear os pontos críticos, quadra, banheiros, horários específicos, reunir direção, coordenação e professores para alinhar ações, intervenção imediata nos espaços de risco, né? Reorganizar o uso dos espaços, se necessário, controle de entrada nos banheiros, realizar rodas de conversa nas turmas sobre respeito, convivência, consequência das atitudes, utilizar vídeos, dinâmicas e debates. Então, na escola que eu aposentei, né? Eu sou um período aposentada e outro estou trabalhando ainda. Então, a gente tinha assim, costume de ter um crachá, né, para cada professor. Então, só saía para ir no banheiro um aluno de cada vez, de cada sala. E em determinadas aulas, né? Primeira aula não saía, porque acabou de entrar, e após o recreio, na quarta aula, também não saía. Então, algumas organizações aí, né? Do espaço, do tempo, é importante também. Se meus colegas quiserem completar mais alguma coisa. Então, muito bem, gente. Deu tempo, tá, Regiane? Senão a gente não consegue fechar. Mas parabéns, vocês fizeram algo assim bem completo. E é isso, né? A questão também das regras é reforçar e aquela história da visualização. Esse crachá também é excelente. Na minha escola também tinha, e é algo que a gente tem que fazer sempre. É igual na nossa casa, às vezes tem que falar 10 vezes com nossos filhos, às vezes até com o marido. E é assim mesmo, é o hábito, né? A questão do hábito. Pessoal, vou passar para o último grupo agora, tá? Grupo 5, a Roseli é a nossa relatora. Vamos lá, Roseli. Oi, professora, vou falar rapidamente, que nós estamos no finalzinho, né? Tem um RAF para preencher. O tema do nosso grupo era família, escola e comunidade. Na escola que eu trabalho, nós não temos dificuldade de participação dos pais nas reuniões. Nós fazemos até reunião no ginásio de esportes e fica lotado. Mas nós fizemos uma atividade agora na Páscoa que foi diferenciada, foi para mostrar para os pais a rotina dos filhos, como que é o refeitório, como que eles comem, né? Como que é a realidade dos alunos aqui na escola. Então, nós temos cinco grupos de gincana na escola, né? A gincana funciona durante o ano todo. E cada grupo ficou de trazer 20 pais, que valia a pontuação na gincana. Então, eram 20 pais para o café da manhã, 7h30, 20 pais para o almoço e 20 pais para o jantar, que era às 19 horas. Então, daí foi servido para os pais, junto com os seus filhos, lá no refeitório, onde eles comem mesa merenda todos os dias, e foi montado também um estúdio para que eles registrassem aquele momento junto com os filhos, né? Fotografia. Ele montou, o pai ia lá e tirava foto com o filho. Então, foi um momento bastante agradável, nós fizemos na semana da Páscoa, né? E eu achei que teve bons resultados. Muito legal. Olha, gente, ideias para a gente usar, né, nas nossas escolas. Parabéns mesmo. Que legal. Gente, então assim, vocês viram, pessoal? Excelentes ideias de implementação, tá? Parabéns, turma. Eu percebo assim como vocês se desenvolveram, é, foram participando a cada encontro aqui da nossa formação, tá? Então, agora, eu já tinha colocado no chat para vocês o link do RAF. Então, nós vamos usar esses minutos agora para fazer o RAF. Tem lá no mural também, tá bom? Tem o link do RAF e tem o link também do Forms. Qualquer dúvida, estou aqui.
No RAF tem aquele problema que não entra com a internet da escola, né? Isso. Tem que E aí, mudar de Márcio, internet. você pode. Isso, ou você pode fazer depois, tá bom? Vai estar no. No mural, tem lá Vai no estar no mural. mural? Ah, sim. Deixa eu ver aqui. Ver se eu acho pelo celular, então. Professora, eu fui tentar fazer o Forms, o meu abre preenchido, tá certo isso? Pois é, abre preenche. O meu também abre, mas daí desmarca. Ou você sai de novo e volta. O meu também aconteceu a mesma coisa. Aí eu desmarquei, desmarca tudo e entra de novo, por favor, Cleusa. Eu vou relatar isso para a tutoria novamente. Pessoal, nós temos o link do RAF lá no mural, tá? Vocês podem fazer com calma também depois. Eu também deixei lá no mural o link da Sua Voz Transforma, que é onde vocês avaliam o encontro, tá? Nós somos a turma MU, nós somos a última turma. Lá no nosso mural do Classroom, lá no nosso Classroom, tem também o nome da nossa turma, tá? Às vezes a gente não lembra é muita coisa. E aí, gente, olha só. Acontece na escola. Nós temos duas datas bem importantes. Nós temos dois períodos de abertos, tá? O primeiro deles é uma pesquisa realizada pelo MEC, destinadas a professores e diretores sobre a nossa formação. Ela está aberta desde o dia 27 de março e vai até o dia 21 do 4, tá? Ela é anônima e é muito importante que vocês participarem. Outra data importante, gente, é a gente lembrar, tá, para os nossos alunos que eles têm direito de solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem. Então, abriu agora na segunda passada, dia 13, e vai até dia 24 de abril. Então, lembrem eles, tá, pessoal? Olha, eles vivem no mundo da lua, né? No mundo da internet, os bonitos. E essas datas, assim, importantes, eles acabam esquecendo. E aqui, pessoal, eu coloquei, tá? Lá no nosso mural, a nossa planilha compartilhada das apresentações. Então, nós teremos a nossa reunião 8 na quinta-feira que vem. Depois teremos a nossa reunião 9, onde nós vamos disponibilizar 40 minutos para fazer as apresentações e também na reunião 10, 1 hora, 60 minutos. E aí eu vou pedir para vocês já colocando lá a ordem, tá? O dia e a ordem lá que vocês vão se apresentar, tá bom? Cuidem, tá, gente? Às vezes, sem querer, vocês. Aconteceu numa outra turma do colega tirar o nome do outro colega, mas eu sei que aqui não vai acontecer. E no finalzinho ali do nosso caderno de implementação, até a Irineusa comentou, tem a síntese do relato. Então, vamos usar a síntese para a gente apresentar, porque a gente sabe que é muita coisa na implementação e o nosso tempo, infelizmente, é curto, tá? Então, tá lá. Aqui é o nosso Saiba Mais, tem todo o material que a gente trabalhou, tá? E quem já está tranquilo com o RAF, com o Forms, tá? Podem, no caso, a reunião acabou, e quem quiser ficar aí por algum motivo, alguma dúvida, podem ficar. Fala, Regiane. Professora, eu fui apertar lá no mural, na planilha de apresentação, aí voltou a atividade de hoje que a gente fez. Onde que tá para colocar o nome de apresentar? Lá no mural da sala. Lá no mural do Classroom. Tá lá Isso, no vai lá e... mural. Então, peraí, deixa eu olhar lá de novo. A planilha que você postou às 9h57 de apresentação é do trabalho de hoje. Oxi. Então, peraí, gente. Esse meu mouse tá bem ruim. Às vezes é o botão dele copiar e colar que às vezes não é muito bom. Deixa eu entrar lá. Pode falar, Claudilane. Esse último link que você postou, é atividade para o caderno de implementação. Na hora que eu clico nesse link aqui, ele vai para uma página daquele grupo que a gente fez. A gente tem que pegar aquele grupo e colocar o link do grupo? É o link da atividade, que é isso mesmo, né? Tá. Entendi. Tá bom, tá bom. Tá bom? A aluna que falou agora, a Regiane, tem toda a razão, Regiane. Regiane colou, sabe o quê? O link da atividade, não foi da planilha.
Obrigada, Regiane, ainda bem que você me avisou. Porque eu sou meio ansiosa, não sei se já Não, deu mas para tá perceber. certíssima. Aí eu quero apresentar logo. Eu nem terminei, Não, mas eu... Também abri e dei de cara com esse link. Não, gente, mas está certíssimo. Meninas, eu preciso comprar um mouse novo, porque o botão dele de copiar, ele não vai. Professora, Só que deixa eu dizer uma coisa. Foz do Iguaçu no feriado, quando você tenta ir no Paraguai comprar, gente, é um monte de gente. O povo anda tudo vindo para cá. Eu vou ver se eu vou uma data aí que não é feriado. Fala, profe, Elias. você pode me deixar por último na apresentação, porque profeta sempre fica por último para falar. Pode, meu querido, coloca lá na planilha. Corre lá que pode ser que tenha outros profetas. Vai lá na planilha e coloca teu nome. Aonde que está essa planilha? Lá no mural. Tá bom, Não. vou pôr, tá bom. Não, mas no mural tá da atividade. Eu não achei da Eu apresentação. coloquei. Eu coloquei agora. Vai atualizar mural. Vou ver lá. Eu já arrumei já. Eu olhei e deu certinho. Ah, tá. Deu. Deu? Deu. Gente, então, turma da quinta-feira, muito obrigada pelo encontro de hoje. As participações de vocês, assim, só enriqueceram nossa reunião. Bom final de semana, descansem no feriado, tá? E a gente se vê quinta-feira que vem, tá bom? Um abraço a todos Até mais. Deus e abençoe. excelente final de semana. Amém, igualmente.